Este material não pode ser disponibilizado, transmitido, exibido, vendido, licenciado, alterado, modificado ou utilizado por quaisquer outras instituições e estudantes, exceto se autorizado de forma expressa mediante a permissão prévia da própria instituição detentora dos direitos da obra. Olá, cursista, tudo bem? Eu sou Tâmara Cantanhede e está começando agora o nosso FalaCast, o podcast do curso EAD de Música e Licenciatura da UEMA. Nesse episódio, a gente vai conversar com a professora Natasha Nicole Alhadeff sobre a história da música brasileira nos séculos XVIII e XIX. Professora, eu queria que a senhora se apresentasse para a gente. Olá, Tâmara. Olá, estudante. Sou a professora Natasha Alhadeff, graduada em Música e mestre em História pela Universidade Estadual do Maranhão. E é um prazer estar aqui, falando um pouco sobre a história da música clássica, romântica, mas também falarmos um pouco sobre a história do nosso país, do Brasil. A produção musical também, que é feita aqui no nosso território brasileiro. Certo. Professora, falar sobre música é sempre fantástico, né? Eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo música. Mas eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho como é que se dá o estudo da música. No caso do nosso episódio de hoje, a música clássica e a música romântica. Falar sobre temas que não são temas atuais demanda do pesquisador um rigor em relação à pesquisa histórica. Então, nós estamos falando sobre a história da música clássica e romântica, que são estilos bastante importantes e relevantes na atualidade e para a história do nosso país. Então, toda pesquisa histórica, ela precisa seguir um padrão, e falar em pesquisa histórica é tocar em um tema importante no nosso país, que é sobre a pesquisa. E quando a gente fala da história da música, isso exige de pesquisadores que estejam habilitados para realizar essa pesquisa. E o que nós usamos como fontes? Hoje nós trabalhamos com fontes escritas, documentos, imagens, fotografias. E como pesquisar uma sociedade do século XVIII e XIX? Como é que nós temos acesso à música do século XVIII e XIX? Por meio das partituras, dos manuscritos. E também a música, ela vem para compreendermos aquela sociedade, como que estava a sociedade europeia, já que nós estamos falando de um estilo que aconteceu na Europa durante os séculos XVIII e XIX, o clássico e o romântico. Estilo esses que não ficaram somente ali naquele continente, mas se espalharam para outros locais, como o Brasil. Sim. Professora, a gente falou aí, sobre essa influência europeia. Mas agora, vindo para cá, como é que se deu essa história da música aqui no Brasil? Hoje nós buscamos romper com o eurocentrismo. O que é isso? Toda a nossa história, a própria história do Brasil de forma geral, ela foi pautada numa escrita europeia. Sempre pautado naquele continente, por ser considerado por muito tempo superior aos demais. Então, hoje nós buscamos quebrar com esse modelo, e se busca muito hoje uma decolonialidade, é dar voz a outros sujeitos históricos. E quando nós falamos da história do Brasil, nós queremos entender a originalidade também de uma música que foi produzida aqui e que é uma música, sim, que fala da nossa identidade nacional. Isso não quer dizer que nós não iremos valorizar a história europeia ou a música europeia, porque ela faz parte, a música europeia, ela faz parte do nosso dia a dia, ela está presente. O passado, ele fala também aqui no presente. Então, para a gente entender o nosso presente, a gente sempre olha para o passado. Então, esse é dos motivos da gente estudar a história. E a influência europeia, ela está presente aqui? Está, mas hoje nós buscamos entender melhor a história do nosso Brasil, que é feita de forma riquíssima, culturalmente, nós temos uma diversidade, e isso está diretamente linkado também com a música. Sim. Professora, a senhora falou aí que a música fala muito do momento, da sociedade, aquele momento histórico. Mas naquele século XVIII e XIX, existiam particularidades na música brasileira, não é isso? Quais particularidades eram essas?
Então, para a gente chegar um pouco do século XVIII e XIX, nós vamos retomar um pouquinho sobre o início do que a gente fala da história brasileira, que é algo que hoje também nós buscamos romper. A história do Brasil, ela tem um marco, né, de início histórico, 1500. Por que isso? A chegada dos portugueses, dos europeus em nosso território. E a gente sabe que não é ali que começa a história do Brasil. Nós já tínhamos aqui todo um povo que vivia, os indígenas, e que já eram ricos culturalmente, que já produziam música, que já tinham uma cultura bastante significativa presente ali. Então, a gente sempre ouve falar muito de uma história da perspectiva do europeu. E a gente nunca escuta muito a história do olhar do indígena quando eles... quem são aqueles que estão chegando aqui? Então, ali já tinha uma produção de música. Há relatos, no próprio Pero Vaz de Caminha, ele fala que encontraram ali um povo dançante, que cantavam. Então, já tinha uma produção musical. E isso é interessante para a gente pensar, né, na riqueza da música do nosso país, porque já tinha uma produção musical aqui. E quando a gente fala do século XVIII e século XIX, a gente observa que há uma produção musical de gêneros, né? A música religiosa está bastante presente, os ritmos africanos, o choro, o ludum, a modinha, são ritmos que ali ao longo desses séculos XVIII, XIX, vão florescer aqui, né? no nosso território brasileiro. Então, isso é um aspecto que a gente tem que estar atento para não pensar que uma música boa, que uma música superior é uma música produzida somente na Europa, porque é uma visão que cada dia nós estamos desconstruindo. Sim, isso é verdade, professora. É muito comum a gente ouvir, né, essa coisa de essa música aqui, tal estilo é boa, essa aqui é ruim. Quando, na verdade, existem públicos para cada tipo de música, né? E cada uma tem o seu lugar e deve ser respeitada da mesma forma, não é isso? Isso. Cada gênero musical. Por quê? Porque fala de um tempo. Sim. Então, a música clássica, ela fala de um tempo e de uma sociedade europeia, uma sociedade hierárquica, uma sociedade de corte, né, que é importante ressaltar. Então, você tinha a nobreza que estava no topo da sociedade, a Igreja Católica, mas existia um povo ali que era invisível, né, que não era visto, que não era percebido, mas eles estavam ali, eles produziam música também. Então, a música clássica e romântica, ela fala de um tempo específico, mas quando a gente vê a produção aqui do Brasil, que existem vários ritmos, vários estilos e gêneros, é também uma forma de protesto, é uma forma de criticar uma sociedade em específico. Então, a música brasileira, ela fala do nosso povo, ela fala da nossa história e ela fala do nosso tempo também. Quando a gente fala de música de corte, a gente está falando de uma música que não era acessível? Isso, quando a gente fala de uma música que era feita ali para a corte, é de pensar, por exemplo, os músicos. Quem eram os músicos naquele momento? Né? Quem eram aquelas pessoas que estavam cantando, tocando? Eram pessoas que viviam ali dentro da corte, né? Mais ou menos ali mandados, né, pelo rei. E eram músicas que eram tocadas em jantares, em almoços ou na igreja. Então, a gente tinha muito esse perfil. Então, era uma música que não era acessível a todos, né? E quando você vem o classicismo, até a forma mesmo de produzir, ali você vai tendo um rompimento um pouco disso. Os músicos, eles já começam a ser um pouco mais autônomos. A exemplo disso, nós temos o Beethoven, né? Que vende as suas partituras, que já consegue ali viver da sua música, ali num momento em que você tinha um músico que dependia, né, da corte, e vivia ali. Então, era uma música, assim, produzida para poucos. Tem algum momento que a gente pode falar em democratização da música nesse período? Não, acho que falar em democratização nesse período ainda é muito complexo, porque você está ali no século XVIII, a gente tem uma burguesia que ainda está surgindo, né? Você tem, ainda não tem muito essa definição de uma classe, então a gente não fala ainda em democratização, que já é difícil para hoje, Sim, né? Então imagina em um momento daquele, que tudo ainda era muito voltado ali para a Igreja Católica, para a corte, então ainda não se tem uma ideia bem esclarecida. Isso não quer dizer
que não exista uma produção musical do povo, das pessoas, isso Mesmo acontece. naquela época Mesmo já naquela existia época isso, já né? existia. Mas o que conta é o que está registrado, Sim. né? O escrito. E quem é que registra? É quem tem o poder. E quem é que tem o poder naquele momento, né? São os reis, é a corte, então eles têm o poder da escrita do que fica registrado. Verdade. Natasha, assim, de modo geral, o estudo da música no Brasil, da era, no caso, clássica e romântica, ela é dividida em 3 momentos, né? Tu pode falar pra gente um pouquinho desses 3 momentos? Então, vamos pensar um pouco primeiro como que está organizada a história do Brasil. Por uma forma didática, nós costumamos dividi-la em Brasil colonial, Brasil imperial e Brasil republicano. Sempre lembrando que essas nomenclaturas, elas são dadas posteriormente àquele momento pelos historiadores, até para facilitar a compreensão. Então, vamos pensar como que esse estilo clássico e romântico, eles chegam aqui. Nós estamos falando de um momento que você não tem internet, você não tem avião, você não tem celular. Então, como que as informações elas chegam de um continente para o outro, né? Então, é bem difícil. Um estilo que está acontecendo lá no século XVIII e XIX, ele chegar ao mesmo tempo aqui no Brasil. Então, quando a gente fala da história do Brasil colonial, é a partir da chegada realmente dos europeus. É o europeu chegando no território brasileiro e trazendo com eles a cultura, né, os hábitos e o que eles entendiam como sociedade. Então, ao chegar aqui no território brasileiro, é claro que eles vão tentar influenciar os indígenas que estavam aqui. E sempre lembrando que o indígena, ele tem a sua cultura, né, já tinha uma produção musical, e os europeus, eles vão, aos poucos, dominando o território brasileiro. Isso não se dá de uma hora para outra, né? Existe um tempo para que isso aconteça. E, geralmente, esses locais, durante o Brasil colonial, nós temos a influência do barroco, né, do estilo renascentista, e alguns estados que nós conhecemos hoje como estado, como Pernambuco, São Paulo. Claro que naquele momento você ainda não tem essas divisões tão claras, né? Mas alguns desses que a gente chama de capitania, né? A capitania de Pernambuco já tinha uma produção musical, sobretudo religiosa, né? Isso já acontecia muito, uma produção religiosa. Porque é importante ressaltar que nesse momento você tem os europeus chegando, e qual é a religião, né, que domina naquele momento toda a Europa? É o catolicismo. Logo, eles trazem, né, essa religião para cá, no sentido de que tem que influenciar os indígenas, é a ideia da salvação da alma, é a ideia de expandir o cristianismo. Então, durante o período colonial, nós vamos ter muito ainda essas influências. E aí já se fala um pouco do estilo pré-clássico, que é quando vai, ao longo, claro, do século XVII, né, você já tem aí a chegada de instrumentos, o piano que chega. Então, claro que isso já vai mudando o cenário, né, do que se entende como música. Então, no Brasil colonial, a gente pode pensar um pouco nisso, mas aí já vai surgindo os registros, né, de música, aí você vai encontrar por meio das pesquisas já uma música profana, então sempre existe aquele que não aceita aquele modelo, né? Isso, sempre tem aquele que vai olhar de uma forma diferente. Sim, e que é muito bom, né, professora? E o que é muito bom, porque você tem ali ainda um espaço muito fechado somente para aquela música religiosa. E tem uma característica importante que é o vocal, né? Você tem na música ali sempre, na igreja, o canto. Por quê? Porque até os instrumentos para adentrar nesse espaço vai ter críticas. Porque o instrumento é de Deus, será? Não, a voz é de Deus. Aparecem, agora, né? O instrumento, por que ele vai entrar na igreja? Como? Até isso vai ter uma resistência. Mudança, né? Mudança geralmente. As mudanças. Gera resistência. E quando a gente fala já do Brasil Imperial? Então, Brasil Imperial também existem características fundamentais. Vamos só voltar um pouquinho lá para 1808, né, que é a chegada da família real. E a chegada da família real é um marco importante, sobretudo ali no espaço do Rio de Janeiro. A própria história do Brasil, ela é uma história escrita a partir do Sudeste.
E a gente não vê o Nordeste, o Norte, né, o Centro-Oeste. Então, você tem ali muito focado no Sudeste e no Sul. Por quê? Isso não é aleatório. Você tem uma colonização que acontece ali no litoral, né, brasileiro. E quando a família real chega em 1808, eles não vêm sozinhos, né? Foi uma viagem longa, eles trazem funcionários, músicos. Então, isso vai fazer uma grande diferença no Rio de Janeiro. É por isso que eles trazem livros, criam, né, o Banco do Brasil, a biblioteca, e eles vão querer dar uma cara ali de corte, porque tem uma historiadora que ela fala sobre a interiorização da metrópole, né? É trazendo mesmo para cá, para o Brasil. Sim. E a partir dali, isso vai influenciar na nossa música brasileira. Por quê? Porque eles trazem justamente esse estilo clássico. É aí que a gente pode falar realmente de uma maturidade, podemos pensar assim, desse estilo aqui, né? Vai ter um crescimento muito maior. E aí vem o piano, cada casa ali daquela elite, né? Você vai ter o piano, essa valorização do piano, que vai ser importante nas famílias, nas elites. Então, já tem uma construção já ali em 1808 de uma elite brasileira, né? Podemos falar assim, entre aspas. Nós ainda não temos ainda uma identidade brasileira mesmo, o que é o Brasil, o que são os estados, mas você tem ali, naquele espaço do Rio de Janeiro, é aí que entra o primeiro teatro, as apresentações de óperas. Por quê? Para dar um pouco daquela cara, né, do europeu. E isso, né, então, ali vai influenciar toda a música brasileira, porque surgem outros compositores, né? Mas sempre importante destacar, né? Nesse momento, nós estamos vivendo ali um período da escravidão, né? Não podemos esquecer isso, mas existe um movimento de resistência em que os africanos, eles estão ali com a música deles, eles fazem, eles compõem. Infelizmente, os registros às vezes são poucos, no sentido de que, por exemplo, no século XVI, XVII, eles vão registrar o que querem, né? Então, eles não iam registrar uma música de um escravizado, né? Isso para eles não era algo que tinha significado, porque ali eles estão buscando justamente trazer uma identidade, mas uma identidade europeia. Mas existe uma produção dos africanos, dos indígenas, mas existe um foco ali no classicismo, nessa música europeia. Era como se a história, digamos assim, como se a história começasse a ser escrita a partir do Rio de Janeiro, no caso. Essas mudanças, né, que foram acontecendo. Isso, uma história muito ali naquele contexto. Então, vamos chegar agora no momento republicano. Sobre a música republicana, é importante a gente também destacar que a República, nós proclamamos ali, né, a Proclamação da República, 1889. E até os dias de hoje, até os nossos dias atuais, né? Nós estamos falando aí de um período de grande produção musical. E quando se fala do estilo romântico, do romantismo ali do século XIX, ele vem também para cá, para o Brasil. E o que acontecia lá na Europa? O estilo romântico era também saindo um pouco do classicismo. Então, se valorizava a imaginação, se valorizava histórias do dia a dia, né, as emoções, os sentimentos, o nacionalismo, que era algo muito importante, o folclore. Então, isso vai chegar aqui no Brasil também. Então, se busca nesse momento republicano uma identidade nacional. Então, você vai tendo aí os rompimentos, né, com esse modelo europeu. Então, no período do Brasil republicano, que é bem longo, mas a gente está aqui fazendo só um breve resumo, você vai ter também a busca da música nacional. E aí entra, por exemplo, o Villa-Lobos, que é um grande compositor, que tem influência europeia, porque ele vai estudar fora, mas ele também busca valorizar a história do indígena, né, a história do africano, vai ter uma valorização de outros estilos musicais. Ele cria lá a sua grande obra, né,
obras, composições, então que vai marcar a história do nosso país. Então a gente observa que durante todo esse contexto a música ela tem a influência europeia, mas a gente fala de uma produção que acontece aqui, influenciada pelos europeus, pelo africano, pelos indígenas e até chegar hoje toda essa variedade que nós temos. Então, o estilo clássico e o estilo romântico, eles fizeram e fazem parte da nossa história, mas nós também temos que estar atentos para essa valorização da música brasileira e que todos os estilos são importantes, né? Todos os gêneros, e que, acima de tudo, eles falam da nossa história, eles falam da gente, né? Eles falam do nosso cotidiano. E talvez por isso que às vezes há um distanciamento tão grande, né, das pessoas com a ópera, de assistir uma ópera, e não que esses estilos não sejam importantes, porque são belos, falam também de um tempo, mas fica aqui uma reflexão para nós valorizarmos toda a música brasileira e valorizar toda a nossa história, que é feita e escrita não só pelo europeu, né, mas por todos. Professora, aqui a senhora falou da questão da valorização da música clássica e tal. Será que a gente pode falar, consegue entrar nesse caso, falar um pouco em relação ao próprio acesso a esse tipo de música? Porque, querendo ou não, lá na época da corte, a gente sabia que ela tinha, né, as pessoas que tinham acesso. E até hoje, essa não é a realidade, que a gente sabe que não é qualquer pessoa que hoje tem condição de ir ao teatro, por exemplo. Quando a gente fala de acessibilidade, o acesso à música clássica até hoje é um acesso difícil. Apesar da gente saber que existe incentivo, né? Aqui mesmo no Maranhão a gente tem a escola de música que tem feito um trabalho incrível em relação à música clássica e tal. Muito bonito o trabalho que eles têm feito. Porém, ainda é difícil. O acesso a esse tipo de música ainda é meio elitizado, ele ainda é muito pequeno para a maioria da população. A gente consegue falar um pouquinho sobre isso? Sim, cabe, porque volta tudo que a gente já falou Sim, aqui, pois é. O porquê que esse acesso é pequeno, porque a própria produção dele inicial ali era feita, né, a música clássica, era tocada ali dentro, né, das cortes, então já vem de uma questão histórica, né, e hoje a gente busca romper com isso, o acesso não só à música, né, mas à educação. Sim. Que todos possam ter esse direito de estudar, de apreciar a arte. E culturalmente isso ficou para quem? Para a elite, para o rico, né? Para aquele que ocupa um lugar de maior destaque. Então a música clássica, ela ainda é vista muito como a música para o homem branco, para a elite, né? Uma música que não era de fácil acesso, e como você ressaltou, hoje ela ainda é difícil, mas hoje a gente já tem o YouTube, ele possibilita para quem tem interesse, e isso fica até mesmo uma sugestão para os próprios estudantes, quem tiver mais curiosidade, e acessar e ter contato também com esse estilo musical que é importante, né? Mas que realmente tem sim essa dificuldade das pessoas terem esse acesso. Por quê? Porque é no teatro, e a gente sabe que nem todas as pessoas podem visitar, ou culturalmente elas foram incentivadas a fazer isso. Tem gente que acha teatro chato. E acha o teatro fácil, chato. Por quê? Porque isso foi construído, que era um espaço somente para a elite, e que o espaço do pobre mesmo é de um trabalho, é só trabalhar. Ou então arte de rua. Isso, e aí fica distante de todas as pessoas. Bom, professora, agradeço a sua participação aqui no nosso podcast. Foi uma conversa riquíssima. Bom, cursista, com essa fala a gente conclui o episódio do nosso FalaCast. E a gente espera que esse assunto que nós tratamos aqui tenha sido enriquecedor para você, né, para o seu conhecimento e desenvolvimento como futuro professor. Bons estudos!